Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje: casa de oração, idolatria, jejum e sábado. Esta é a 11ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Isaías, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, casa de oração para todos. Segundo, alerta contra a idolatria. E terceiro, o jejum e o sábado. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender o propósito da casa de Deus como lugar de oração e comunhão. Segundo, reconhecer os perigos da idolatria e a necessidade de adorar somente ao Senhor. E terceiro, contrastar a verdadeira religião com a religiosidade vazia. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 56, 57 e 58 de Isaías, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscrito nesse canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, nos capítulos 56 a 59, Deus faz um chamado à restauração da adoração, a renúncia da idolatria e a prática de um jejum genuíno e transformador. Esses capítulos formam uma crítica direta à religiosidade vazia e à hipocrisia, ao mesmo tempo em que oferece instruções para uma vida devota, centrada em Deus e marcada por justiça e misericórdia. Primeiro tópico: casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, verso 1 ao verso 12. Isaías 56 é um convite divino à inclusão, comunhão e adoração abrangente, onde a oração é o elo entre Deus e todos os povos, unindo a humanidade em torno do verdadeiro Deus. Ponto de número 1, minha casa. Isaías 56, verso 7. O texto diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Esse texto lembra da propriedade de Deus sobre o lugar. E quando o escritor Isaías, ele está falando sobre o Monte Santo, ele está falando exatamente da cidade de Jerusalém. Quando ele fala do templo, ele está falando da casa de oração do templo em Jerusalém. Os cultos, eles eram feitos com diferentes tipos de sacrifícios, dando-nos a entender que era um tanto complexo toda aquela liturgia. Todavia, o altar onde os sacrifícios eram feitos era uma determinação de Yahvé. Isso em contraste com as religiões pagãs. O templo era a casa de oração. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 17, quando Jesus faz uma descrição acerca do templo, ele diz que a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Exatamente porque as pessoas tinham mudado o sentido da casa de Deus. O templo, ele é um lugar sagrado e não um espaço para buscar interesses egoístas ou distrações. Revela uma afirmação de posse e presença de Deus em seu templo, indicando que o lugar de adoração pertence a Ele. A casa do Senhor pertence a Deus. No Antigo Testamento, o templo era literalmente a casa de Deus, o lugar em que a sua glória habitava entre o povo. Era o espaço onde as pessoas poderiam encontrar-se com Deus, confessar os seus pecados, oferecer sacrifícios e experimentar o perdão e a reconciliação com Deus naquele lugar. Era um ponto de encontro entre o pecador e o Deus soberano. Estes versículos nos ensinam sobre como devemos nos aproximar da casa de Deus com reverência e humildade, destacando a importância de uma postura de respeito e prontidão
para adorar e ouvir o dono da casa. É interessante observar à luz da palavra de Deus que o grande sábio Salomão, no capítulo 5, verso de número 1 do livro de Eclesiastes, ele já aconselhava dizendo o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazem mal. Então Salomão já tinha essa noção. Ao chegar na casa de Deus, esteja atento mais para ouvir a palavra de Deus do que você está falando muito, e também oferecendo sacrifício de tolos. Como que era um sacrifício de tolo? Era quando alguém fazia uma oferta a Deus simplesmente impulsionado por algo que alguém falou para ele naquele momento. E ele, talvez impulsionado por aquela fala, ele ofereceu algo a Deus. E na verdade, o objetivo de oferecer o sacrifício era aquilo que já tem determinado no seu coração, de fazer e oferecer a Deus. Quando se faz simplesmente movidos por emoções, aí o escritor diz assim: é sacrifício de tolo. O templo é o lugar onde as bênçãos e os benefícios de Yahvé podiam ser buscados e obtidos por todos aqueles que a buscassem. A casa de Deus é um lugar onde a vida dos adoradores reflete o caráter de Deus através de suas ações justas e corretas diante do povo. E por isso é que nós precisamos observar que o templo é o lugar onde as bênçãos de Deus e os benefícios de Yahvé podem ser buscados e obtidos por todas as pessoas, de todas as classes, povos e nações. A casa de Deus é lugar de oração para todas essas pessoas. Casa de oração para todos, ponto de número 2, casa de oração. Isaías 56, verso 7. Será chamada casa de oração. O texto deixa claro para nós que casa de oração enfatiza que o propósito principal do templo e da comunidade de fé é ser um espaço de comunhão com Deus através da oração. Ou seja, o templo é aquele lugar, aquele point onde as pessoas chegam para ter uma comunhão com Deus através de suas orações. O texto deixa mais dizendo que a oração é o meio pela qual expressamos nossas dependências de Deus e nossa confiança nele para guiar e transformar a nossa vida. É isso mesmo, ao chegar no templo, nós chegamos e oramos, invocamos a Deus, mostrando para Ele que nós somos completamente dependentes e que nós, por nossos méritos, não temos condições alguma de chegarmos à presença da santidade de Deus por nossos próprios méritos, precisamos da sua misericórdia. Quando Jesus chegou lá no templo, registrado em Isaías capítulo 56, verso 7, Jesus fala acerca do templo, registrado em Mateus capítulo 21, verso 13, ele denuncia como o templo havia se tornado um lugar de exploração e comércio, desviando da sua missão sagrada. A missão é o quê? Buscar a presença de Deus. Buscar o crescimento, a força, a vida espiritualmente. Mas eles estão fazendo o quê? Buscando agora recursos materiais, fazendo do templo uma casa de negócio, visando o seu bem-prazer fisicamente, materialmente e não mais espiritualmente. Ele restaurou o verdadeiro propósito do templo como lugar de oração, corrigindo a corrupção e as distrações que haviam se instalado no espaço de adoração. O lugar não era mais um lugar para adorar a Deus, para buscar a Deus, mas um lugar para ir em busca de negócios, de boas oportunidades. E quem sabe eu me dar bem na foto, então vai ao templo. O Evangelho nos chama a viver uma vida de oração e de arrependimento constante, reconhecendo que em Cristo não precisamos mais oferecer sacrifícios e rituais, como falei para você no primeiro tópico, rituais de diversas formas ou de diferentes modos. Não precisamos mais, mas simplesmente o templo agora é o lugar de casa de oração onde podemos chegar e buscar a presença de Deus para que Ele atenda a oração dos seus servos. É então um lembrete de que a verdadeira adoração é caracterizada pela proximidade,
com Deus e pelo seu desejo de estar sempre em sua presença. Então é esse lugar, a casa de oração. Então, infelizmente, hoje, existem pessoas que ignoram, que não vão mais à casa de oração, porque não, lá em casa eu faço minhas orações. Não é que na nossa casa a gente não faça nossas orações. É que o Senhor tem um compromisso também com o templo, o lugar da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus. Esse compromisso interno é o que Deus realmente deseja de seu povo, mais do que rituais ou sacrifícios específicos. É bom lembrar que lá no livro de 2 Crônicas, quando a gente olha para essa palavra acerca do templo, 2 Crônica, capítulo de número 7, do verso 11 em diante, nós vamos ver quando Deus aparece para Salomão, depois que ele edificou a casa do Senhor, e faz uma oração diante de Deus. No verso 14 ele diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No verso de 15 ele diz assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então é interessante observar de que Deus tem um compromisso de responder a oração que é feita na casa do Senhor. Aquela pessoa que chega lá com o coração contrito, com humildade, reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus, o Senhor tem um compromisso com essas pessoas. Por isso é importante, irmãos, ainda preservar e zelar por essa oportunidade, por essa comunhão de estarmos na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor na sua casa, em oração, entregando diante dele as nossas necessidades e limitações, sabendo de que ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, materiais, financeiras, familiares, ou seja, ele conhece todas as nossas limitações. Precisamos na casa do Senhor colocar diante dele as nossas necessidades. Casa de oração para todos, ponto de número 3, para todos os povos. Isaías 56, verso 7, parte C, para todos os povos. Esse trecho revela o caráter inclusivo e universal do chamado de Deus. Lá no Antigo Testamento, Israel foi escolhido para ser a nação sacerdotal, mediando entre Deus e os povos da terra. Quando Deus chama Israel, ele escolhe realmente Israel, de onde ele tirou, mas com um propósito, para que Israel fosse esse porta-voz de Deus, mediar entre Deus e as demais nações, anunciando quem é o Senhor. E, contudo, nós vamos perceber que a promessa lá em Isaías, capítulo 56, verso 7, mostra que o propósito de Deus sempre foi a inclusão de todas as nações e grupos, incluindo estrangeiros, eunucos, que antes eram excluídos dos privilégios da aliança. Ele está dizendo que o espaço que Deus tem na sua casa é para todas as pessoas buscarem a sua presença. A visão de uma casa de oração para todos os povos aponta para a inclusão e acolhimento, indicando que são bem-vindos para adorar a Deus de forma genuína e sincera todas as pessoas. Todos os povos, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Isaías capítulo de número 11, verso 9, o escritor diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse era o objetivo de Deus, toda a terra ter conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 4, ele diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede que separava o que estava no meio. A parede de separação que estava no meio, ele veio e derruba, dizendo: olha, agora não existe mais limites. Não existe limitações, não existe partidarismo, todos têm o mesmo direito de vir à casa do Senhor buscar a presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, ele diz que nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
mostrando que esse é o propósito de Deus desde o início de todas as coisas. Esse conceito derruba barreiras étnicas e sociais, estabelecendo que o lugar de adoração é um refúgio para todos os que buscam a Deus. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 28, verso 19, ele ordena aos discípulos, dizendo: ide, fazei discípulo de todas as nações. Esse é o principal objetivo de Deus, porque o evangelho, ele derruba todas as barreiras culturais, étnicas e raciais, formando uma nova humanidade unificada em Cristo até os confins da terra. São chamados de irmãos, filhos de Deus, que têm todos o mesmo direito de ir à casa do Senhor buscar a presença de Deus. Em um mundo frequentemente fragmentado, a igreja é chamada a ser um lugar onde todos são bem-vindos, refletindo o coração de Deus para para toda a criação. Esse é o objetivo. A igreja, a casa de oração, é o lugar aconchegante aonde os irmãos devam receber todas as pessoas, de todas as tribos, línguas e nações. Os obreiros devam estar atentos e apostos para ir a todos esses lugares, chamando, convidando, para que essas pessoas também recebam a mesma salvação, porque o objetivo de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, pela sua salvação. Segundo tópico, alerta contra a idolatria, Isaías 57, verso 1 ao verso 13. Aqui o escritor começa dizendo que Isaías apresenta uma crítica severa à idolatria, retratando-a como um dos principais fatores que afastam o povo de Deus e promove a injustiça e a corrupção na sociedade. Ele ainda vai mostrar que, enfatizando que a insensatez e o vazio de adorar ídolos, que são obras feitas por mãos humanas, em contraste com a grandeza e a santidade de Deus. Ele vai fazer um contraste, mostrar, para que as pessoas possam fazer uma avaliação. Avalie, adorando a um Deus vazio e aqueles que adoram um Deus verdadeiro. Ponto de número 1, a idolatria é infidelidade espiritual. Verso de número 3, do capítulo 57. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. Nesse texto, em Isaías 57, Deus denuncia a idolatria do povo, comparando-a à traição, comparando ao adultério e prostituição espiritual. Como assim? Nós vamos perceber no texto. Ele critica a infidelidade dos israelitas que buscavam falsos deuses e praticavam ritos pagãos, buscando deuses que não são Deus verdadeiro e praticando os cultos, as formas de cultuarem a esses deuses, os mesmos sacrifícios, os mesmos rituais a esses deuses pagãos. A idolatria, diz o escritor, ela é vista como a quebra de aliança com Deus, pois desvia o coração dos adoradores para falsos ídolos, enfraquecendo a relação com o Senhor. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16, do verso 1, todos os versos desse capítulo 16, o Senhor vai fazer uma declaração, e talvez até mostrando para Israel de onde ele os tirou. Logo no início do capítulo ele diz: a tua origem e o teu nascimento procede dos cananeus. O teu pai era amorreu, a tua mãe uma eteia. Ou seja, o Senhor parece que está mostrando para Israel, dizendo: eu tirei você de um povo mau, de um povo ruim. Você era semelhante às demais nações da terra, mas eu me engracei de você, tirei você de lá para que você fosse meu povo e que você fosse a minha porta-voz, ou meu porta-voz, para falar para outras nações. No verso de número 6, ele diz ainda assim, lá em Ezequiel 16, passando por ti, te vi manchada do teu sangue. No verso 7, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Ou seja, eu vi a tua situação, eu vi que você estava manchada do teu sangue, mas eu tive misericórdia de ti e fiz te multiplicar como o rebento, como o renovo do campo. No verso de número 13, Deus diz assim: foste formosa em extremo,
e foste próspera até chegar-te a ser rainha das nações. No verso 15 ele diz assim: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Ficou famosa e aí te corrompeu, deixou os princípios do Senhor. Ele prossegue ainda dizendo para aquela nação o seguinte: o ouro que te dei e a prata para te enfeitar, fizestes imagens de homens para te prostituir. Aqui nós vamos perceber qual é a ideia de que Deus está mostrando da prostituição. Adorar uma imagem é igual se prostituir. Aquele que conhece a Deus e deixa de adorar a Deus para adorar uma imagem é como se prostituir, cair na prostituição. Aí, além disso, o escritor mostra o Senhor dizendo para eles: tomaste os teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a elas para serem consumidas. Aí ele diz assim: acaso é pequena a tua prostituição? Tu te prostitui desta forma. Eu te tirei de onde tu não existia, tu não tinha nome, tu não tinha fama. Tudo isso eu te dei. E você agora se prostitui adorando outros deuses, buscando outros deuses. É isso que o escritor quer dizer para nós quando o Senhor fala sobre essa crítica da idolatria. O relacionamento de Deus com o seu povo, assim como o matrimônio, é baseado em uma aliança sagrada, e a idolatria equivale a uma rejeição desse compromisso, trazendo consequências espirituais e morais para a nação. É aqui que o texto mostra o porquê que Deus está trazendo, mostrando para eles: de onde eu tirei vocês? Eu tirei para fazer uma aliança, um pacto eterno. E o que vocês estão fazendo é uma traição. Vocês estão deixando-se levar, se envolvendo pelo pecado da idolatria, como sendo uma prostituição diante do Senhor. Diante de mim, disse o Senhor para aquele povo. Alerta contra a idolatria. Ponto de número 2, a idolatria e suas consequências. Isaías 57, verso de número 13. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre. É uma palavra de Deus mostrando para a nação de Israel de que, por mais que eles tivessem uma coleção de ídolos, eles não poderiam fazer nada por eles. Escuta, irmãos, nesse capítulo 57, os líderes e o povo que se afastam de Deus para adorar ídolos acabam cometendo abusos e injustiças. Quais são esses abusos e essas injustiças, pastor? Eles se tornam insensíveis ao sofrimento dos pobres e vulneráveis, pois estão mais preocupados com os seus próprios interesses e prazeres. O escritor ainda diz que a idolatria, portanto, não apenas ofende a Deus, mas também distorce a vida comunitária. Como? Promovendo comportamento que prejudicam e degradam a sociedade. A idolatria tem esse poder de fazer isso. O escritor ainda diz que a idolatria contribui para a desintegração moral de uma nação. Isaías capítulo 1, verso 1 ao 23. Também ela substitui a adoração ao Criador pela veneração a objetos sem vida. Isaías capítulo 2, verso 8 ao verso 9. A idolatria cega o povo espiritualmente para não ver a verdade. Isaías capítulo 44, verso 18. E a idolatria também promove o culto a ídolos feito por mãos humanas, que não tem poder de se mover absolutamente nada. Isaías 44, verso 9 a 10. Isaías então enfatiza que os ídolos são incapazes de proteger ou salvar. Eles não têm poder de salvar e de proteger-se a si próprios, quanto mais aqueles que neles confiam. A crítica é direta. A dependência de deuses falsos resulta em decepção por eles não possuírem poder algum. Eles não têm poder. Então todas as pessoas que confiarem, que buscarem poder, que buscarem proteção nos seus deuses, nos seus ídolos, eles serão decepcionados porque eles não têm poder de fazer absolutamente nada por ninguém. E aí, o que vai acontecer agora? O julgamento divino estava próximo, um vento ia soprar, o golpe divino para provocar aquela divindade, aqueles ídolos. Eles tinham uma coleção toda de ídolos, mas agora o Senhor está dizendo, talvez
se vocês fizerem um esforço concentrado, juntando toda a coleção de vocês, eles possam fazer alguma coisa por vocês. No verso de número 13 do capítulo 57, ironicamente, o profeta está falando que a ira de Deus viria como um vento, que sopraria para longe toda aquela fingida idolatria. Ia chegar a hora do basta de Deus. É isso que o profeta está mostrando no texto. Os israelitas que continuassem rejeitando a idolatria e se voltassem para Yahvé, eles seriam então recompensados pelo Senhor. É isso que diz o texto. Todos aqueles que se levarem, deixarem se levar pela idolatria, porque a idolatria traz todo esse prejuízo espiritual, esse prejuízo social no meio da comunidade, mas aqueles que desviarem-se e continuarem servindo, sendo fiel ao Senhor, eles serão recompensados, diz a palavra do Senhor. Aqueles que conseguem servir a Deus, independentemente dos ataques, das pressões, mas eles continuam dizendo, meu Deus é o Deus verdadeiro, é o único Deus. Alerta contra a idolatria, ponto de número 3, só o Senhor é Deus. Isaías 57, verso de número 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. Mas ele também diz, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Apesar da grave advertência sobre a idolatria e o risco de confiar em objetos e conceitos que substituem Deus, Isaías 57 também traz uma mensagem de esperança e misericórdia. Deus promete restaurar o coração contrito e arrependidos. Mesmo que tenham mergulhado na idolatria e que se arrependem e que se voltem para Deus, com o coração contrito, Ele está sempre pronto para os ajudar. Ele está sempre pronto. A verdadeira adoração é restaurada quando o povo renuncia à idolatria e busca a Deus com sinceridade. Independentemente que ele viveu enganado ou que foi enganado, que praticou o pecado, quando ele se volta para Deus, a restauração acontece na sua vida e ele passa então a louvar a Deus, e o seu louvor, a sua restauração, o seu culto passa a ser o culto verdadeiro. No final, o profeta reforça que somente Deus é digno de adoração, sendo o único que pode guiar e proteger e redimir o seu povo. Ele é o único Deus. É importante observar que, quando ele fala Deus alto e sublime, o poder supremo de Deus é também a bondade máxima, combinação nunca vista nas divindades pagãs. Um Deus que é todo-poderoso, que assenta-se no seu trono de glória, que ao mesmo tempo ele pode também ir lá aonde está o contrito de coração e trabalhar e entrar naquele coração e fazer a mudança naquele coração contrito. Em nenhuma divindade idólatra tem esse poder, esse potencial de estar sentado no seu trono de glória e mover-se para ir lá com aquele abatido, com aquele contrito de coração. Deus está entronizado nos seus céus, mas isso não o impede de ajudar os homens humildes à face de toda a terra. Aonde tem uma pessoa que está clamando com coração sincero, contrito diante de Deus, ele dos seus céus, do seu trono, é poderoso também para vir e restaurar aquela pessoa. Ele habita na eternidade e é o Deus autoexistente, ele não foi criado por ninguém. Não é como os ídolos, não é como as imagens feitas pelas mãos dos homens, que alguém tem que o fazer. E essa imagem feita não tem poder de se mover. Deus, ele é autoexistente, ele tem vida em si mesmo. João capítulo 5, verso de número 26, o escritor diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim Deus também, ou deu também a seu Filho ter vida em si mesmo. Então, eis aqui a grande diferença sobre o Senhor nosso Deus. Só Ele é Deus. Nenhuma outra divindade tem essas qualidades que tem o nosso Deus. Terceiro tópico, o jejum e o sábado. Isaías 58, verso 1 ao 14. Aqui o escritor começa dizendo que Isaías faz um contraste com a verdadeira religião versus religiosidade. Ponto de número 1, o jejum
ritual e vazio. Verso de número 3 do capítulo 58. Eles estavam jejuando e reclamando por que Deus não atentava para o jejum. É interessante lembrar que o jejum está registrado na Bíblia, lá no livro de Levítico, capítulo 23, verso 27, como um dia de santa convocação, e afligirei a vossa alma, ou seja, um dia sem se alimentar diante de Deus, buscando a presença de Deus. O que eles estão fazendo é para que Deus seja manifestado na sua vida e eles fiquem mais parecidos com Deus. E nós vamos ver o que é esse ficar mais parecido com Deus. Escuta uma coisa, o texto diz que o profeta, ele destaca que o povo jejuava com motivação egoísta. Como assim, pastor? Ele está jejuando não com o propósito de agradar a Deus, para que através da sua vida, Deus também possa usá-lo para ajudar outras pessoas. O seu jejum é simplesmente egoísta. Eu quero jejuar, mas em benefício próprio. Por isso, no verso de número 4 e no verso 5, o escritor vai dizer de que a forma como eles estão jejuando não é aquilo que Deus, não é aquilo que eu quero para vocês. A forma como vocês estão jejuando, buscando os próprios interesses, porventura é isso mesmo que eu quero para vocês? Não é. O jejum verdadeiro vai além de um ritual externo. É uma prática que reflete uma transformação interior e um compromisso com a justiça e a misericórdia. Esse é o jejum verdadeiro. Agradar a Deus e ao mesmo tempo servir as pessoas à minha volta. No verso de número 3, aquelas pessoas tão cuidadosas quanto a esse movimento da fé, eles seguiam obediente à lei do jejum, como falei para você lá do Levítico. Sem dúvida, eles jejuavam além, talvez até daquilo que a lei exigia, a lei mosaica exigia, na tentativa de adquirir um favor divino. O hebraico diz que, literalmente, eles seguiam os vossos próprios negócios, eles tinham motivos pessoais para jejuar. E lá no livro de Tiago, capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso 6, nós vamos encontrar até as motivações. Por que Deus não atentava para a oração, para esse jejum? Porque eles tinham um jejum egoísta. Eles oprimiam as pessoas, achando de que Deus não estava se importando. O importante é que a gente saia bem na foto. Mas pessoas à sua volta eram oprimidas por eles. Por isso esse jejum não era ouvido, não tinha resposta diante de Deus. O escritor deixa muito claro: jejum, ritual e vazio. Ou seja, todos os ritos cumpridos do jejum, a abstenção dos alimentos, mas era simplesmente passar fome, porque Deus não aceitava aquela situação, não aceitava aquela forma como eles estavam ali, implorando para que Deus atentasse para a sua oração. O jejum e o sábado, ponto de número 2, o jejum verdadeiro. Isaías 58, verso 6. Aqui o escritor vai descrever para nós qual é o verdadeiro jejum. O jejum que Deus quer que eu e você ainda hoje façamos. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Qual é o jejum? Logo nós vamos perceber que parece que há várias motivações no jejum, né, irmãos? O jejum, aqueles que jejuam querendo simplesmente benefícios próprios, como aconteceu aí, no jejum que era simplesmente um ritual vazio, mas agora o jejum verdadeiro, o que é mesmo, pastor? O jejum que agrada a Deus é aquele que nos aproxima dele, nos aproxima de Deus, mas também nos torna mais espiritual, trazendo uma espiritualidade autêntica. Essa espiritualidade deve impactar positivamente a vida das pessoas à nossa volta, da sociedade, promovendo uma unidade e um bem-estar no meio da sociedade. Eis aí o motivo correto do jejum. Nos abster do alimento, buscando a presença de Deus, para que estejamos mais parecidos com Deus, tenhamos mais a essência de Deus na nossa vida, para que através dessa essência de Deus na nossa vida, possamos promover a unidade no meio do povo de Deus e o bem-estar na sociedade onde nós estamos inseridos. O jejum verdadeiro, portanto, vai além de abstenção de alimento. É uma oportunidade de se aproximar de Deus, praticar o amor ao próximo e transformar a sociedade. Queridos, o jejum autêntico é um ato social que busca fazer o bem aos outros e melhorar o relacionamento com todos os homens, com Deus e com as pessoas à nossa volta.
pessoas que estão jejuando muito e o seu relacionamento é péssimo com as pessoas, pode ter certeza que esse jejum Deus não está recebendo. Porque quando Deus está recebendo, traz essa mudança e essa pessoa se torna um elo entre Deus e as pessoas à sua volta. A relação de alguém com os seus semelhantes revela a sua relação com Deus. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25 ao 37, fala do bom samaritano. Ali nós temos um verdadeiro exemplo do que o jejum é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Você que conhece o texto sabe que lá a primeira pessoa que passou de largo, porque o seu ofício sacerdotal era mais importante do que cuidar do menos favorecido. A segunda pessoa, o levita, minha função de levita na casa de Deus é mais importante do que prestar atenção ou prestar um socorro a alguém menos favorecido, alguém necessitado. Mas quando chega o bom samaritano, ele olha, se compadece e diz assim: se fosse eu nessa situação, como eu gostaria de ser ajudado? E ele faz de tudo para ajudar aquela pessoa. Eis aí o que é o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum faz com que as pessoas se aproximem mais de Deus e estejam o mais próximo possível daqueles menos favorecidos. Quanto os frutos apropriados estão presentes, a justiça social e a misericórdia na vida das pessoas. Esse é o objetivo do jejum, de nos tornar mais parecido com Deus, de procurarmos fazer mais justiça social no meio das pessoas, de exercer mais a misericórdia. Lucas capítulo 3, verso 8 fala acerca disso. O jejum era mais uma autonegação, porquanto incluía também o serviço ao próximo e viver a lei do amor, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Portanto, queridos, o verdadeiro jejum, mais uma vez, é chegar mais perto de Deus, mais parecido com Deus, e cada vez mais parecido com Deus, mais sensível às necessidades à nossa volta, sejam elas necessidades espirituais, sejam elas necessidades físicas, emocionais, de acompanhamento e, enfim, são essas necessidades que faz com que a pessoa que jejuma esteja mais sensível à necessidade das pessoas mais próximas de si. O jejum e o sábado, ponto de número 3, o sábado. Isaías 58, verso 13. Importante observar que Deus chama Israel a observar os mandamentos da lei de Deus. E essa observância do sábado, irmãos, ele era um sinal do pacto mosaico, aquele pacto que Deus fez com Moisés, registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 19, em diante até o capítulo de número 31, você vai ter todo um histórico desse pacto que Deus faz com Moisés. E a lei, ela foi dada supostamente como meio de vida para aquele povo, mas ela terminou por ser motivo de morte e de condenação. Lá no livro de Isaías, capítulo 56, verso 4 ao verso 6, a obediência a esse mandamento mostrava a intenção de um homem em envolver-se ativamente na restauração de Israel e sua antiga posição entre as nações. Então, observar esses mandamentos era isso, era trazer, levar Israel a voltar ao seu ponto de partida. Aquele momento de prosseguir, sendo o porta-voz de Deus diante das demais nações. A tendência do povo israelita era cada qual buscar os seus próprios prazeres. Está acontecendo da mesma forma que acontecia com o jejum. Cada um fazendo a seu próprio prazer, buscando o seu próprio bem-estar. Ou então, eles poderiam gastar esse tempo com conversas banais. Eles tinham perdido o caráter sagrado da lei, substituindo-a por algo profano que acontecia no meio daquele povo. Portanto, o sábado era para os homens ocupar-se em questões espirituais, como um elevado privilégio para todos eles, anunciar Deus para todas as nações. E como fica, pastor, para nós, nos nossos dias, essa situação? É bom lembrar que, no contexto cristão, o princípio do sábado transcende a observância literal de um dia específico, ou seja, um dia específico para servir a Deus e adorar ao seu nome e também servir ao próximo.
Os cristãos celebram o domingo chamado Dia do Senhor, em razão da ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana. Desde os primórdios da igreja, o domingo tornou-se o dia de adoração, celebração e comunhão entre os crentes, registrado em Atos, capítulo de número 20, verso 7, e 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Enquanto o sábado judaico era um dia de descanso físico, o domingo cristão celebra o descanso espiritual e a liberdade oferecida por Cristo para mim e para você. Ele simboliza a nova criação e a redenção em Cristo, sendo um tempo de renovação, alegria e esperança na vida eterna que Cristo garantiu e garante para mim e para você. Eu chego ao final do comentário de hoje, observando os objetivos desse comentário, quando o escritor diz que precisamos compreender o propósito da casa de Deus, que é o espaço de comunhão com Deus através da oração. O lugar onde a vida dos adoradores reflete o caráter de Deus e, através da oração, expressa nossa dependência de Deus e de sua confiança nele. O segundo tópico, ele diz que precisamos reconhecer os perigos da idolatria, que além de ser uma quebra de aliança, os líderes e o povo em geral se afastam de Deus e acabam cometendo abusos e injustiças sociais, promovendo comportamentos que prejudicam e degradam a sociedade de uma forma em geral. E por último, contrastar a verdadeira religião com a religiosidade vazia. Religiosidade vazia significa um jejum meramente ritual, sem nenhum objetivo. Mas a verdadeira religião é a que vai além da obstrução de alimentos, mas esta pessoa aproxima-se de Deus e também de amor ao seu próximo. Espero poder ter contribuído com você nesse comentário mais uma vez. Na aplicação pessoal, o escritor diz assim: como povo de Deus, somos continuamente desafiados a viver de forma digna e relevante, refletindo a justiça e santidade de Deus, sendo verdadeiros adoradores na casa do Senhor e perante a sociedade. Exatamente, adorar o Senhor na sua casa e refletir o caráter de Deus na sociedade onde nós estamos inseridos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso vai e vem de todos os dias, mostrar o caráter de Cristo forjado em nós. Querido colega, querido professor, querida professora, querido pastor, querida pastora, querido aluno, aluna, querido irmão, querida irmã, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o próximo, com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.